Olá, você que se prepara neste momento para a sua fase, a seguida fase do ensino médio ou antigo segundo grau para agora a fase do ensino superior. O ensino superior é uma fase bastante interessante, bastante gostosa, não é como diz alguns, mas no entanto você precisa antes se preparar para que você chegue nessa fase que é o ensino superior. Se preparar como? Tem diversas maneiras. Nós, nesse momento, preparamos uma série de questões de história para que você entenda um pouco do vestibular, ou seja, para que você, ao chegar na sua prova do vestibular, na instituição que você pretende entrar, seja uma faculdade ou uma universidade, você tenha com clareza o que é que você quer, como é que se resolve uma questão de história. Nós trouxemos, então, as diversas fases da história, e aí o interessante é que você perceba assim. Primeiro, a história é muito longa, não dá para você aprender tudo ao mesmo tempo. Tá, professor, e o que é que eu faço? Foi por isso que nós selecionamos para vocês uma série de questões de diversas universidades e faculdades de todo o Brasil, com o intuito de que você perceba com clareza a ideia de que se há ali numa questão uma ideia, um conceito, esse conceito a gente vai discutir aqui. E aí, com essas questões, professor, espera um pouquinho, com as questões é possível eu conseguir uma boa nota no meu vestibular? Claro que é. Em geral, quando nós chegamos no terceiro ano do ensino médio ou antigo segundo grau, você já tem ali uma ideia, uma proposta de trabalhar mais com questões. As questões de vestibular, elas nos ajudam a entender como é o processo, como é que funciona esse processo. Claro que você já tem todo um conhecimento que vem anteriormente, lá do ensino fundamental e depois do ensino médio. Nesse momento, a gente passa algumas dicas, algumas ideias, para que você perceba como é fácil desmontar uma questão de história. No entanto, como eu disse no início, as questões de história, elas geralmente são muito amplas, o tempo é muito amplo. Então a gente tem assim, a pré-história, a Idade Antiga, Moderna, a Média, a Contemporânea. No Brasil, nós temos o período pré-colonial, o período colonial, período já mais moderno e o período contemporâneo da história do Brasil, chamado de República. Bem, nesse sentido, a gente fez o seguinte, selecionamos várias questões, vocês vão poder acompanhar e para nos ajudar, nós temos aqui dois grandes alunos, né, se preparando também para o vestibular, para a prova de vestibular, assim como você, o Alex e a Júlia. Tudo bem com vocês? Como estão? Tudo bom. Tranquilos? Já se preparando, já lendo bastante, resolvendo as questões de matemática, da física, da química, literatura e agora da história, né? A história é tão gostosa. Me diga uma coisa, como é que vocês estão se preparando? A gente lê bastante, né? Resolve exercícios? Bastante, porque a gente tem que aprender o conteúdo e aprender a fazer a prova também, né? Tá vendo? Então, a Júlia falou bem. Aprender a fazer. É com exercício que a gente aprende a fazer. E nesse sentido, o que é que a gente faz? Nós vamos selecionar para vocês agora um pouco do tempo histórico, muito rapidamente, e em seguida entramos nas questões do vestibular, ok? Muito bem, então vamos iniciar com a pré-história. A pré-história, famosa pré-história. Vamos lá então na nossa tela. A pré-história diz assim, o surgimento do homem na Terra até aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, quando se dá o surgimento da escrita. Esse aparecimento do homem, não pode esquecer, é só uma ideia. Pode ser que tenha surgido antes ou depois. O que nós sabemos, através de alguns documentos atuais, é que a gente tem esses dados a partir desses documentos. Então, pode ser que surja, a partir de agora, outros documentos que possam comprovar alguma questão que nós não temos no momento. O importante saber é que esses 4.000 anos antes de Cristo, esse chamado pré-história, algumas universidades não usam mais esse termo. A chamada pré-história pode ser o momento dos povos ágrafos. Professor, não entendi. Ágrafos, ou seja, grafia sem escrita, por isso é chamado pré-história. Os povos que não tinham escrita. A partir de 4.000 anos, a parte é escrita. Então vamos logo em seguida passando para uma outra tela que vocês vão verificar agora a mudança. Olha lá. Na pré-história, quais eram as características principais? Grosso modo, está lá, nomadismo, coleta e caça. E aí, o que é esse homem nômade? O que é homem sedentário?
O sedentário é aquele que está estacionado em algumas partes do mundo, e o nômade é aquele que já começa a dar uma melhorada no seu aspecto, ou seja, começa já uma estrutura melhor de vida, ou seja, sabe já cuidar dos animais, sabe já cuidar das plantas. Então, esse momento da pré-história que nós estamos vendo ali é chamado, então, a pré-história mais, vamos dizer, tradicional. Depois, a gente passa para o período mais adiantado, que é o Paleolítico. O que é isso, Paleolítico? O Paleolítico é a idade da pedra polida, não é? Ou seja, tem o Neolítico, pedra polida, e o Paleolítico, uma pedra lascada, vamos dizer assim. Vocês já se lembram muito bem, tinham alguns desenhinhos da sua fase lá de infância, e que nós assistimos aqueles homens da pré-história, em que tinham os homens mais adiantados, outros mais atrasados. Então, lembra daquilo ali? Claro que ali é só uma brincadeira que se faz. Aqui, o homem já começa a controlar o fogo, ou seja, ele já conseguiu controlar o fogo, e alguns perguntam assim, mas como o homem inventou o fogo? Tem duas ou três, ou várias, dependendo do documento que você lê, possíveis propostas. A primeira proposta é que caiu um raio em alguma área do mundo, não é? E esse raio produziu ali o fogo e o homem passou a controlá-lo. O segundo é que o homem, possivelmente, em algumas áreas do mundo, ele conseguiu produzir o fogo a partir da fricção. Fricção do quê? Ou pedra ou madeira. Então pode ser outro caso. E tem outros casos que não é interessante comentar porque, na verdade, a pré-história ela só é uma passagem. E muitos vestibulares por aí afora já estão abolindo esse período. Por quê, professor? Porque não existe tantos documentos palpáveis. Essa é a grande ideia. Outro ponto importante é a idade dos metais, ou seja, aí já adiantou bastante. Esses metais que nós estamos dizendo, o homem já começa a fazer, a partir desses metais, pontas de lanças, e essas pontas de lanças, obviamente, vão servir para grandes guerras. Essa é a grande ideia da pré-história. Que tem uma da Universidade Federal do Paraná, da prova de 2006. A reforma protestante e a contra-reforma envolveram aspectos ligados à doutrina da religião cristã e à forma como se organizava a Igreja Católica com sede em Roma. No contexto desses movimentos, considere as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. Os protestantes eram contrários à autoridade do Papa e à intermediação dos padres na leitura da Bíblia. Isso mesmo. Quem é que começou com a ideia dos protestantes? Martim Lutero, 1517. Martim Lutero era contrário à ideia, não só ele, depois ele vai fundar uma legião inteira de seguidores, era contrário à ideia de que ninguém pode fazer a leitura da Bíblia para o cristão. O cristão pode ir lá pegar a sua Bíblia e ler e interpretar da sua maneira. Como a Igreja Católica, nesse momento, tinha um grande poderio sobre a cabeça da população, sua mentalidade, ela fazia a leitura. Por isso que, em muitos casos, ainda existe um jornalzinho, né, sobretudo nas missas, um jornalzinho que diz lá, primeira leitura, segunda leitura e a leitura do Evangelho. Lá na igreja evangélica ou nas outras igrejas que vêm dessa vertente, eles não têm jornalzinho. Por que não? Eles têm a Bíblia direto. Aí já prova a primeira questão correta, não é? Muito bem. Há 2 dias que os protestantes eram contrários ao casamento dos padres e ao sacramento da confissão. Muito bem, Alex. Aqui é uma questão que é bastante importante. O sacramento da confissão, os protestantes ainda têm os sacramentos, mas a confissão eles não têm. Então eles não têm essa coisa de você ir lá. Lembra que eu falei agora há pouco do que por que foi constituída a confissão? Pois é, a Igreja Católica ainda tem isso muito forte. Para os protestantes, isso é inválido. Ou seja, você pode, claro, procurar o seu pastor, no caso das igrejas, mas confessa direto com Deus. Essa era a principal ideia do Lutero quando ele constituiu a sua igreja. Portanto, a alternativa Está incorreta, então. Está incorreta. Bom, afirmativa 3. As ideias protestantes tiveram grande aceitação por parte dos monarcas portugueses, espanhóis e ingleses. É justamente o contrário. O caso dos ingleses ainda houve uma aceitação, né? Henrique VIII constituiu um poder muito forte dentro da igreja. Ele era cristão católico, mas, no entanto, ele não foi assim muito aceito pela Igreja Católica naquele momento, por ele ser um monarca que queria muito a ideia de você casar-se de novo. A Igreja Católica tem como princípio básico que você não pode se divorciar. Quando é que você pode se casar de novo na Igreja Católica dentro da igreja? Quando você perde o seu ente, ou o marido ou a esposa. Nesse caso pode. Mas o Henrique VIII, que é o inglês que está aí, ele não
perdeu as suas esposas. Tem alguns mitos que dizem que ele matava algumas esposas para poder se casar de novo. No entanto, a grande questão é que ele não aceitou da Igreja Católica essa imposição e casou-se de novo. E ao se casar de novo, ele é excluído da Igreja Católica. Portugueses e espanhóis piorou. Por quê, professor? Porque os portugueses e espanhóis, eles eram católicos extremos. Então, essa alternativa também não pode estar correta, certo? Certo. A quarta diz que os jesuítas foram designados para ação missionária nas terras da América, Ásia e África, a fim de garantir a expansão da fé católica. É isso mesmo. Quando a gente lembra dos jesuítas, a gente lembra sempre assim, é uma companhia. Companhia, já viram aquela palavra companhia? Volver? Então, os jesuítas não eram cristãos por cristãos, eles eram, na verdade, do exército. O exército, sobretudo português, espanhol. E eles foram retirados do exército para levar a palavra de Deus às áreas chamadas inóspitas. O caso lá da América, o caso da África, o caso da Ásia. Inóspitas por quê? Porque nesse momento, quando Lutero constitui a sua igreja, que é uma igreja já protestante, a Igreja Católica perdeu poder na Europa. Então é necessário achar outras formas de evangelizar. No caso aí, os índios. Se vocês lembrarem da carta do Pero Vaz de Caminha, um dos itens da carta do Pero Vaz de Caminha diz assim, olha, rei, o que mais importante pode se aproveitar da terra, a terra é boa, fantástica, plantando dá tudo. Mas o mais importante dessa terra, sabe o que é? A alma dessa gente. A gente precisa buscar a alma dos índios. E aí os jesuítas vêm mais tarde para o Brasil fazer justamente isso. Questão correta. 5. O Concílio de Trento definiu algumas ações para reagir à expansão do protestantismo, como o fortalecimento dos sacramentos e uma melhor formação do clero para o atendimento dos fiéis. Questão certíssima, Júlia. Por que certíssima? Porque nesse momento, eles reagiram, é chamado contra-reforma. Tem a reforma, que é protestante, e vem a contra-reforma, que a igreja não aceita as imposições desses protestantes e começam, então, a modificar a sua estrutura. A questão gostosa, interessante aqui, que vale a pena dizer, os alunos aí que estão acompanhando, vale a pena pensar nisso. A igreja tinha vários erros e o Concílio de Trento, que durou vários anos na cidade de Trento, lá na Itália, ele permitiu com que os padres, bispos e papa refletissem sobre algumas posturas da igreja. Por exemplo, primeiro, alguns padres se casavam, mas não um casamento normal, natural. Eles tinham esposas, tinham filhos. A igreja cortou isso. Segundo, para ser padre na época, bastava você pedir lá para o bispo, ou às vezes o papa, em alguns casos, se você podia ou não entrar naquela confissão, certo? Agora não. Antes, quem lia na Igreja Católica era um pequeno grupo que tinha acesso a conhecimento, a leitura. Lá no Nome da Rosa, do Humberto Eco, a gente vai ver bem isso. O conhecimento fica escondido lá no alto, não é? Nesse momento, o que acontece? Nós temos aí uma ideia muito importante de que todo aquele que quer ser padre tem que passar primeiro por uma formação. Nasce aí o seminário. Ou seja, tem que ter uma formação para ser padre, para ser bispo e para ser papa. Não como era antes, qualquer um entrava. Sem leitura, sem saber ler, escrever, enfim. As missas, para você que está nos acompanhando, as missas eram lidas de costas para o público e em latim. Latim não se falava mais ali. Latim se falava no Império Romano. Agora, fala a língua local. E Martim Lutero vai quebrar isso. Por isso que Martim Lutero vai ficar famoso. Ele vai reescrever a Bíblia na língua local, sobretudo a língua alemã. Certo? Fechamos aí? Correto, então. Então, pelo que a gente discutiu, certas estão as as afirmativas 1, 4 e 5, então que se encaixa na alternativa A, que é a correta. Alternativa A, corretíssima. Muito bem. Agora iniciamos uma outra fase da história. Lembrando você que as fases da história foram inventadas. Elas não têm um marco exato, é um marco cronológico inventado pelo homem. Agora entramos na idade contemporânea. Essa é a última idade, é o período que nós estamos, meninos e meninas. A idade contemporânea inicia lá em 1789, com a Revolução Francesa, e ele vem até os dias de hoje. Alguns grupos por aí afora, sobretudo nos Estados Unidos, já dizem pós-contemporâneo. Outros dizem pós-moderno. Vamos ficar com o que é tradicional, o que está sempre presente nos vestibulares, certo? Então a idade contemporânea, ele inicia com a Era das Revoluções. Como chama? O que é a Era das Revoluções, professor? Revolução Industrial, 1760. Revolução Francesa, 1789.
E Revolução ou Independência dos Estados Unidos, 1776. Essa é a grande era das grandes revoluções, que vai mudar completamente o curso da história. Ali está a Revolução Industrial Francesa dos Estados Unidos da América e grandes guerras mundiais. E, por fim, fecha com a era da globalização. Primeira questão. Essa daqui vem lá de Jacarezinho, do Paraná. Use os códigos abaixo para responder a questão. Alternativa A, se forem corretas apenas as proposições 1 e 2. Alternativa B, se forem corretas apenas a 1 e a 3. Alternativa C, se corretas apenas a 2 e a 3. D, se todas estiverem corretas. Ou alternativa E, se todas estiverem incorretas. Certo. A primeira afirmativa. Com o desenvolvimento da Revolução Industrial, no século XVIII, a busca por novos mercados consumidores levou a Inglaterra a tentar reduzir as 13 colônias à condição de mercados consumidores. Daí o enrijecimento nas relações no plano econômico entre a primeira em relação às segundas. Muito bem. Aqui é um ponto importante. É nesse momento, primeiro, já anunciou, a Revolução Industrial inicia na Inglaterra. A Inglaterra tem todos os fatores possíveis, necessários para se formar uma revolução industrial naquele momento. É a mudança, a transformação. A Inglaterra tinha grandes colônias em todo o mundo, porque iniciaram lá no século XV com as navegações, mas a grande colônia era as 13 colônias. Eram as 13 colônias, que hoje são os Estados Unidos da América. Então essa questão está correta por quê? Porque a Inglaterra tenta fazer com que essa colônia se torne apenas compradora de produtos. Quando, na verdade, esse grupo aqui na América quer também produzir e vender, se enriquecer. O que não ocorre, não é? Por isso que vai haver uma guerra, que é a Revolução dos Estados Unidos, em 1776, contra os ingleses. 2. De acordo com o acima exposto, podemos citar Lei do Açúcar, de 1764, Lei do Selo, 1765, Lei do Chá, 1767 e as Leis Intoleráveis, de 1774. Aí você está perguntando assim, nossa, quantas datas? Professor, pode colocar tantas datas assim numa prova de vestibular? Pode. A questão é, quem coloca as datas já sabe, ele não pode dar como alternativa falsa. Porque o aluno não é obrigado a saber datas, o professor precisa. Ah, tá aí uma dica, né? Uma dica, uma grande dica. Então, a grande dica para você aí é, a lei do selo, realmente, todas as leis corretíssimas, mas a lei do selo fazia o seguinte, os ingleses taxaram tudo com relação à América, às 13 colônias, dizendo assim, tudo que sair aí dessa colônia tem que sair com selo real. O que sair sem o selo é contrabando. Vocês estão querendo se enriquecer de forma errada. Claro que a colônia não quer isso. Mesmo porque eles tinham que pagar pelo selo, né? Claro. Então, essa questão correta, pelas datas também. Bom, a última afirmativa, então, a 3. Muito embora os escravos negros obtivessem alforria como prêmio pela participação na Guerra de Independência dos Estados Unidos, a escravidão negra foi abolida apenas no período da Guerra de Secessão, de 1861 a 1865. Certíssimo, Júlia. Aqui uma questão curiosa. Primeiro, a alforria, o que é alforria, professor? Alforria é liberdade. Esses negros conseguiam as cartas de liberdade ao longo da sua história na Guerra da Independência, conseguiram. O governo permitiu a eles, sobretudo aqueles que lutaram pela independência dos Estados Unidos, uma alforria. Foi de mentirinha, mas ocorreu. Muitos deles ficaram sem saber o que estava acontecendo. Foram para a guerra, lutaram, voltaram e não se tornaram independentes. Mas ocorre mesmo em 1865, quando termina a Guerra de Secessão. A Guerra da Independência foi contra a Inglaterra. A Guerra da Secessão foi contra eles mesmos, como se fosse uma guerra civil, não é? Pelo fim, claro, também da escravidão. Daí vai surgir, daqui a pouco, um grupo fortíssimo nos Estados Unidos. Que grupo é esse? A Ku Klux Klan. Professor, o que é isso, a Ku Klux Klan? É um grupo de grandes fazendeiros brancos que tinham nas suas mãos esses negros escravizados, certo? Esses negros escravizados, eles são escravizados por uma questão de força. Eles eram maioria, mas minoria no poder. Esses brancos não se conformaram de ter perdido, os brancos do sul dos Estados Unidos não se conformaram de ter perdido a Guerra da Secessão e lutaram contra a ideia de perder também os negros. Como os negros agora são libertos e eles pagaram pelos negros, os brancos do norte, o governo do norte, não pagou pelo fim da escravidão.
Então esses brancos se revoltam, formam um grupo forte chamado Ku Klux Klan, que até hoje atormenta a vida nos Estados Unidos. Bom, então todas as afirmativas estão certas, né? Então lá no nosso código, que eles chamaram no começo, resposta certa é a letra D. Certíssimo. Entramos agora na história do Brasil. A história do Brasil é bem curta, comparada com os outros tempos que vocês acabaram de ver. Nós começamos em 1500, não é? E vemos até os dias atuais. É mais ou menos, a gente não pode colocar claramente as datas, né? Vocês vão ver alguns autores que dizem uma coisa, outros. Eu trouxe essa, 1500 a 1532, chamado pré-colonial, ou seja, o momento que os índios estão no Brasil. Então, nesse momento, a gente começa a ver os primeiros passos dos portugueses dentro do Brasil. São 32 anos, todo mundo acha, né, que 1500 Cabral chega e já começa a nossa colonização, nosso povoamento. Não é bem isso, não é? Pra vocês terem uma noção, meninos e meninas, uma vez por ano vem uma embarcação para o Brasil, depois de Cabral. Cabral nunca mais voltou ao Brasil. Ele veio, passou, foi para as Índias e nunca mais retornou. Outros vieram depois. E em 32 anos, nós chamamos de pré-colonial, por quê? Porque estamos colonizando lentamente, conhecendo as terras. Depois, 1532 a 1822, aí sim, a grande história, é o período da colônia. E esse período da colônia é o período que nós estamos tendo aí a entrada de portugueses, portuguesas, menor número de mulheres, muito raramente vem mulheres, os navios vêm todos lotados de homens, porque precisa de braços para construir. E aqui uma coisa que vale a pena eu dizer. Professor, eu sempre ouço falar que os Estados Unidos deram certo porque teve uma colônia de povoamento e o Brasil não deu certo porque teve colônia de exploração. Esqueça isso. Colônia de exploração, colônia de povoamento, o Brasil teve também, assim como os Estados Unidos. A diferença é que na colônia de povoamento, você não pode esquecer, quem veio da Europa, lá para os Estados Unidos, veio correndo do quê, professor? Correndo das lutas religiosas, da reforma e da contra-reforma. Então eles não podiam voltar mais, tinha que ficar por ali. Quem veio para o Brasil, como era católico, português, eles não tinham o intuito de podemos vir, roubar, tirar as riquezas e voltar embora. Então eles não tinham esse intuito primeiro de colonizar. Mais tarde sentiu-se essa necessidade. Então ali é o período da colônia. 1822 a 1839 é o Grande Império. Então, colônia não temos reis no Brasil, o Império nós temos um rei morando no Brasil. Na verdade são dois, não é? E até 1889 até hoje é a Grande República. Então é isso, meninos e meninas. Um tchau para vocês. Desejo a vocês boa sorte. Obrigada, professor. Para você também, bons estudos. E boa sorte no vestibular. E para você que acabou de nos assistir, uma boa sorte na sua prova. Bom estudo, como o Alex disse. Bom estudo, tem que estudar para saber. Sorte não vale. Grande abraço.